Prepare-se para ficar atônito com as maravilhas da tecnologia antiga, desde pilares de ferro resistentes à ferrugem até paredes de pedra precisamente cortadas. Já se inscreve no canal, deixa o like. Antes tenho um recado para você. Bem-vindo a 2024, o ano em que o mercado digital está mais vibrante do que nunca. Com a ascensão constante do comércio eletrônico e das oportunidades online, nunca houve um momento tão promissor para se lançar no mundo do empreendedorismo digital. E aqui está a boa notícia: agora, mais do que nunca, você pode fazer parte desse crescimento direto do conforto da sua casa. O curso A Primeira Venda em 24 horas oferece a chave para desbloquear seu potencial máximo no mercado digital. Por apenas R$20, você terá acesso a estratégias comprovadas que o ajudarão a dar seus primeiros passos em direção ao sucesso online. Imagine-se trabalhando em casa, aproveitando as oportunidades ilimitadas que a internet oferece. Este é o momento de transformar sua visão em realidade, e nós estamos aqui para guiá-lo em cada etapa do caminho. Com o curso, você aprenderá como capitalizar sobre as tendências do mercado em 2024 e criar uma fonte de renda estável e lucrativa, tudo isso enquanto desfruta da flexibilidade de trabalhar no seu próprio ritmo, no seu próprio espaço. Não deixe passar a oportunidade de fazer de 2024 o seu ano de sucesso no mercado digital. E dê o primeiro passo em direção a uma carreira gratificante e lucrativa, tudo isso sem sair de casa. Link abaixo na descrição. Agora vamos para o vídeo. Pilar de ferro. No coração de Delhi, Índia, fica um notável testamento à metalurgia antiga, o Pilar de Ferro de Delhi. Esta coluna de ferro, com 23 metros de altura e pesando mais de 6 toneladas, tem intrigado cientistas e historiadores por séculos devido à sua incrível resistência à corrosão. O pilar, que remonta ao século IV EC, possui uma inscrição dedicada ao deus hindu Vishnu e foi erguido durante o reinado do rei Chandragupta II. O que torna o pilar de ferro de Delhi tão extraordinário é sua composição. Análises revelaram que o pilar é feito de ferro maleável com alto teor de fósforo, o que contribui para suas propriedades de resistência à ferrugem. O processo exato usado para criar essa liga única permanece desconhecido, mas acredita-se que os antigos metalúrgicos indianos dominavam técnicas avançadas como soldagem à forja e tratamento térmico. A capacidade do pilar de resistir à corrosão por mais de 1.600 anos no clima severo de Delhi levou a muitas lendas e superstições ao seu redor. Alguns acreditam que, se você conseguir ficar com as costas contra o pilar e envolver suas mãos ao redor dele, seus desejos se realizarão. No entanto, a verdadeira magia reside na habilidade e conhecimento dos antigos artesãos que criaram essa maravilha metalúrgica. Apesar de extensa pesquisa, cientistas modernos não conseguiram replicar totalmente a composição e as propriedades do pilar de ferro. Este monumento enigmático serve como um lembrete da sofisticação da metalurgia antiga indiana e dos segredos perdidos para o tempo. Ao contemplar o pilar de ferro de Delhi, não se pode deixar de maravilhar com a engenhosidade de nossos ancestrais e o legado duradouro que deixaram para trás. Concreto romano. Os antigos romanos eram renomados por sua habilidade arquitetônica e um dos elementos-chave que tornaram suas estruturas tão duráveis foi seu uso inovador do concreto. O concreto romano, também conhecido como opus caementicium, era um material de construção revolucionário que permitia aos romanos construir estruturas monumentais como o Panteão, o Coliseu e a extensa rede de aquedutos que abastecia água às suas cidades. O que diferencia o concreto romano do concreto moderno é sua composição única e notável durabilidade. Os romanos faziam seu concreto misturando cinzas vulcânicas, cal e água do mar, criando uma reação química que resultava em um material altamente estável e resistente à água. Essa combinação de ingredientes estimulava o crescimento de cristais dentro do concreto, o que ajudava a reforçar sua estrutura e prevenir rachaduras. Curiosamente, estudos recentes mostraram que o concreto romano na verdade se torna mais forte ao longo do tempo quando exposto à água do mar. A reação entre a cinza vulcânica, a cal e a água salgada leva à formação de um mineral raro chamado tobermorita de alumínio, que fortalece ainda mais o concreto. Essa descoberta levou alguns pesquisadores a explorar o potencial de usar concreto no estilo romano em projetos modernos de construção marítima. A durabilidade do concreto romano é evidente no fato de que muitas estruturas romanas antigas sobreviveram por milênios, apesar dos estragos do tempo, do clima e até mesmo de desastres naturais.
O Panteão, por exemplo, ostenta a maior cúpula de concreto não reforçado do mundo, que resistiu por quase 2000 anos. Em contraste, muitas estruturas de concreto modernas começam a se deteriorar após apenas algumas décadas. Embora a receita exata para o concreto romano tenha se perdido na história, pesquisas em andamento e projetos de arqueologia experimental visam desvendar seus segredos. Ao estudar a composição e as propriedades do concreto romano antigo, os cientistas esperam desenvolver materiais de construção mais duráveis e ecologicamente corretos para o futuro. À medida que continuamos a nos maravilhar com a longevidade da arquitetura romana antiga, somos lembrados da engenhosidade e habilidade dos engenheiros romanos que criaram um material de construção que resistiu ao teste do tempo. Aço de Damasco. Também conhecido como aço Voox, é um material lendário renomado por sua excepcional resistência, afiação e padrões distintivos. Originário da Índia antiga e posteriormente popularizado no Oriente Médio, o aço de Damasco era altamente valorizado para fazer espadas, facas e outras armas. As propriedades únicas do aço e os métodos secretos usados em sua produção têm intrigado metalúrgicos, historiadores e cientistas por séculos. A produção do aço de Damasco envolvia um processo complexo de camadas e soldagem à forja de aço de alto teor de carbono e ferro, seguido por aquecimento repetido, dobragem e martelagem. Esse processo resultava em um aço com alto teor de carbono e uma microestrutura homogênea fina que contribuía para sua superior resistência e tenacidade. O aço era então gravado com ácidos para revelar seus padrões ondulados característicos, conhecidos como padrões damasqueiros, que adicionavam ao seu apelo estético. As propriedades excepcionais do aço de Damasco eram muito valorizadas no mundo antigo, e o aço era frequentemente associado a mitos e lendas. Algumas histórias afirmavam que as lâminas de aço de Damasco podiam cortar rochas ou até mesmo outras espadas sem perder sua afiação. Embora essas histórias possam ser exageradas, a reputação do aço de Damasco como material superior para armas e ferramentas era merecida. Apesar de sua fama, os métodos exatos usados para produzir o aço de Damasco eram segredos bem guardados, passados de geração em geração de hábeis metalúrgicos. No entanto, até o século XVIII, a produção do verdadeiro aço de Damasco havia em grande parte desaparecido, e o conhecimento de sua criação foi perdido. Muitas teorias foram propostas para explicar essa perda, incluindo a diminuição de matérias-primas de alta qualidade, a interrupção das rotas comerciais e o declínio gradual das práticas tradicionais de metalurgia. Nos últimos anos, cientistas modernos e metalúrgicos têm tentado recriar o aço de Damasco usando uma combinação de pesquisa histórica e técnicas metalúrgicas avançadas. Embora alguns tenham conseguido produzir aços com padrões e propriedades semelhantes, a receita exata e os métodos usados pelos antigos artesãos permanecem elusivos. Como resultado, o aço de Damasco continua a ser um objeto de fascinação e pesquisa contínua, à medida que os especialistas se esforçam para desvendar os segredos por trás deste material lendário e seu legado duradouro no mundo da metalurgia. Anticítera. Em 1901, mergulhadores de esponja ao largo da costa da ilha grega de Anticítera tropeçaram em um naufrágio que renderia uma das descobertas arqueológicas mais fascinantes de todos os tempos, o mecanismo de Anticítera. Este artefato antigo, datado de cerca de 150 a 100 a.C., é considerado o mais antigo computador analógico conhecido do mundo e desafiou nossa compreensão da tecnologia e conhecimento astronômico antigo. O mecanismo de Anticítera é um dispositivo complexo composto por mais de 30 engrenagens, mostradores e inscrições de bronze. Seu propósito era calcular e prever vários fenômenos astronômicos, incluindo as posições do Sol, da Lua e dos 5 planetas conhecidos, além de eclipses lunares e solares. O mecanismo também acompanhava as datas dos antigos Jogos Olímpicos e outros eventos importantes no calendário grego. O que torna o mecanismo de Anticítera tão notável é o nível de sofisticação tecnológica que representa. O dispositivo incorpora recursos mecânicos avançados, como engrenagens diferenciais e um mecanismo de pinos e fendas, que antes se pensava terem sido inventados muito mais tarde. A precisão e complexidade do design do mecanismo sugerem que os astrônomos e engenheiros gregos antigos possuíam um profundo entendimento de matemática, astronomia e engenharia mecânica. A descoberta do mecanismo de Anticítera levou os pesquisadores a reavaliar a extensão do conhecimento científico no mundo antigo.
Isso desafia a noção de que a tecnologia avançada é um fenômeno puramente moderno e sugere que as civilizações antigas eram capazes de criar máquinas sofisticadas que exigiam um alto nível de entendimento científico e habilidade técnica. Apesar de sua importância, muito sobre o mecanismo de Anticythera ainda é um mistério. Muitos de seus componentes foram perdidos ou danificados ao longo do tempo, e os pesquisadores continuam a estudar o dispositivo usando técnicas avançadas de imagem e simulações computacionais para entender melhor seu funcionamento e propósito. O mecanismo serve como um testemunho da engenhosidade e curiosidade intelectual de nossos antepassados, lembrando-nos que a busca pelo conhecimento e avanço tecnológico tem sido uma força motriz ao longo da história humana.